Quem está conosco hoje é o nosso irmão Carlos Preciso. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossas orações. É com muita alegria que eu vou voltar a casa, tocar nesse assunto que é um assunto interessante, porque nós às vezes achamos que não passamos por essa situação, mas por incrível que pareça, muitos de nós, tomara que muitos também não passem, mas muitos de nós passamos por essa situação que é agora. Não é doença não, tá, gente? A doença ainda tem remédio, vacina, dá para resolver. Mas a nossa, ela é um processo. Existem doenças que a gente fala que não são uma coisa só, que é uma síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de várias doenças. E acaba que a cólera, ela não é uma doença espiritual. É um sintoma de uma doença espiritual. Quando nós tomados pela cólera, nós perdemos um monte de coisa. Perdemos o raciocínio, perdemos a razão, perdemos até uma questão física. Nós mudamos até fisicamente. Então, nosso comportamento físico, fisiológico, ele muda neste processo de cólera. Então, é uma coisa que a gente fala assim, é passageiro, realmente é passageiro. Realmente é passageiro. Só que pode-se estar crescendo, esse processo pode ser gradativo para cima, em determinados momentos se tornar descontrolado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo o Espiritismo, a cólera é entendida principalmente como a paixão desequilibrada da alma. Gente, tudo que está em desequilíbrio, necessário é buscar equilíbrio. Porque nós temos que viver em harmonia. Né? Nosso corpo, nosso espírito, o perispírito tem que estar em harmonia. Então, qualquer sinal de desequilíbrio na alma significa necessidade de tratamento. Ligada ao orgulho ferido, à impaciência e à falta de domínio emocional. Quando nós já vimos assim, em várias situações, né, os antigos falavam, naquele momento de raiva, a gente parar e contar até 10. Outros falam que encher a boca d'água, para não falar bobagem. Né? Então existem já vários tratamentos assim, mais rústicos, para aquele momento em que nós estamos hoje, encarnados. Mas nós vamos tentar, né, falar sobre o tratamento daquilo que a gente não está vendo. E às vezes a gente acha, não, isso é uma característica minha, isso é uma coisa que eu sou assim. Às vezes tem muita gente que fala assim, confunde, né? Sinceridade com falta de educação. São duas coisas totalmente diferentes, é igual água e óleo. Sinceridade é uma coisa, sinceridade necessita doçura, sinceridade necessita inteligência, sinceridade necessita calma, humildade, para com o próximo, caridade, e aí vai ser sincero. Falar o que pensa não é ser sincero, porque às vezes o que a gente pensa não é coisa boa. Não é vista apenas como uma reação momentânea, mas como um estado íntimo do espírito que precisa ser educado e transformado. Ou seja, quando a gente faz isso, mas eu faço isso às vezes, já percebi que no mês de janeiro de 2026, hoje dia 15, eu já tive só uns 2 episódios só. 15 dias. Só que nós vamos ver, no ano passado, em janeiro do ano passado até o dia 15, é dia 2, até o dia 15, dia 26. Porque depois do dia 15 nós teve mais episódios. Então, gente, o que é ruim, ele não tem que aparecer. Porque nós, por exemplo, quem gosta de jogar bola, dor no joelho. Hoje eu tive dor no joelho, ou seja, dor no joelho é ruim. Mas a dor no joelho só dá depois que eu jogo. E quando ela começar a dar antes de você jogar, quando você começar a andar na rua para ir trabalhar, começar a doer. Quando você for para a escola, começar a doer. Quando você for para o clube, começar a doer. Quando você for para o salão, começar a doer. Você está trabalhando, não consegue ficar sentado porque dói o joelho. Você levanta, dói também.
seja, antes aparecia de vez em quando, de repente só depois do jogo, agora aparece sempre. Então, quando nós estamos com algum problema na alma, alguma doença, alguma imperfeição, alguma coisa desequilibrada no nosso ser espiritual, tem de ser tratado, tem de ser cuidado. E uma coisa muito importante, gente, reconhecer que erra. Porque se nós não reconhecemos que erramos, e somos passíveis de errar, fica muito complicado. Eu conheço pessoas encarnadas que se falar que errou, não, eu não errei. Eu não. O que aconteceu me levou a isso. Ou seja, a culpa é de terceiros, a culpa é da situação, a culpa de qualquer situação. Qualquer pessoa, de qualquer terceiro. Nunca dela. Né? Então, até uma passagem do Evangelho que fala, do Espiritismo, que fala que Deus se preocupa até com aquilo que a gente pensa. Porque se nós pensamos mal, isso é um sinal de atraso, de imperfeição. No livro dos Espíritos, a cólera se enquadra entre as paixões inferiores. Quando fala paixão inferior aqui, não quer dizer que seja maldade. Tá, gente? Ser mal, as paixões inferiores aqui são tratadas como sentimentos menores. Por exemplo, nós já falamos sobre isso aqui alguma vez, o amor é um sentimento supremo. Paixão não é um sentimento supremo. Paixão é um sentimento ligado a necessidades básicas do ser encarnado. Paixão, basicamente, é aquilo que me leva a existir, de buscar o que eu necessito para mim, comer, vestir, etc., calçar. Essas paixões inferiores são aquilo que nos move a buscar as coisas que nós necessitamos enquanto seres humanos, para a subsistência, para a existência, para manter a nossa vida. Aquele sentimento que nós temos de nos salvar, de nos proteger, são paixões naturais, são situações naturais, são sentimentos naturais, são sentimentos bem arcaicos, são sentimentos que todo mundo tem, né? Por isso são chamados de paixões inferiores, tá? São é uma coisa que todo mundo tem, que todo mundo sente, é igual a todo mundo, que não são más em si, mas se tornam prejudiciais quando excessivas ou mal dirigidas. Ou seja, quando eu tenho uma situação não feliz, mas mesmo assim não busco resolver, nós temos um problema. Porque eu estou errando, eu estou com um problema e não busco resolver. Todo problema tem de ser solucionado. O problema bom é problema resolvido. E olha quem me ensinou isso foi o professor de matemática. Né? Equação de segundo grau, a confusão danada, e falou assim: professor, isso é um problema. Eu falei: problema bom é problema resolvido. Nem todos eu consegui resolver. Né? Ela surge quando o espírito ainda não desenvolveu plenamente mansuetude, a humildade e a caridade, o que é tudo o que nós buscamos. Tudo o que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso espiritual, para a nossa reforma íntima, é mansuetude, bem-aventurados mansos. A humildade, bem-aventurados os humildes. E a caridade, fora da caridade não há salvação. É tudo que a gente precisa. Então, quando nós nos deixamos levar por situações inferiores à situação que nos encontramos e conhecemos, porque todo mundo sabe aqui, várias pessoas eu tenho certeza que falam isso, que uma coisa é evolução intelectual, outra coisa é evolução espiritual. São coisas diferentes. O dia que juntar tudo está perfeito. Está bacana, está bonito. Antes disso, nós temos que trabalhar. E nós estamos buscando esse trabalho. Eles trabalham. A cólera revela sempre um sentimento de inferioridade moral, pois o espírito verdadeiramente elevado mantém o controle de si mesmo. Ou seja, não é fácil. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa de estalo também não. Eu estou nervoso hoje, amanhã não estou mais. Né? A gente entra na cabine de passe, toma água fluidificada, não sou mais nervoso. Eu era nervoso ontem, mas agora eu tomei passe, tomei uma água fluidificada. Hoje eu não sou mais, eu sou um cara normal, agora acabou, evoluindo. Não, gente, é um processo de fio. Tem pessoas que passam mal, gente, para segurar algum ímpeto.
nesse sentido. Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que dão, por exemplo, muitas doenças são de fundo emocional. Muita gente sabe, já ouviu falar, que muitas doenças são de fundo emocional, né? Nós falávamos aqui uma oportunidade que tivemos aqui sobre o passe, né? Até apontávamos lá o centro de energia do corpo humano. E falamos de algumas doenças que se instalam a partir do não desenvolvimento da energia, do acúmulo de energia em algum determinado lugar. Por exemplo, nas pernas, no estômago, no cérebro, na garganta, no nariz, nos olhos. Então, muitas coisas, né? Uma frase que é muito comum, aquela coisa que me falaram ontem lá no serviço, eu não digeri até agora. Onde é que está a energia? Passei a noite inteira, não consegui dormir pensando naquilo que me falaram, que me fizeram. Onde é que está a energia? Então, a energia tem que correr o corpo todo. Inclusive para fora dele também. Porque tem pessoas à nossa volta, tem coisas à nossa volta que precisam da nossa energia. Então, gente, quando ter um controle de si mesmo é um trabalho muito grande, é um trabalho muito difícil. Mas com certeza, gente, podemos fazer, vamos fazer e estamos fazendo. Ninguém vai fazer de uma hora para outra, mas tem que começar a fazer, né? Tem que começar a fazer. No capítulo 5, bem-aventurados aflitos, a cólera e as provas. Acontece muito, nós estamos num plano de prova e expiação, né? O planeta Terra ainda é um planeta de prova e expiação, né? Expiações. E essas provas, essas expiações, às vezes nos deixam irritados, nos faz perder a paciência, porque a gente também acha que perder a paciência é só gritar, bater, chutar as coisas, que a gente faz normalmente, né? Igual tem umas novelas que assim, você joga os copos de vidro na parede, quebra tudo, chuta as coisas, né? Num chegado meu conhecido, eu estava em casa, eu nervoso, não sei como foi na casa dele lá, eu cheguei na casa dele, lá ia saindo, lá ia entrando, ele soltou um bicudo, só que soltou um bicudo no carro dele, e ele deu azar e chutou a roda. Vocês imaginam o tamanho do dedo do pescoço. Ou seja, às vezes não dá certo. Eu nem sei o motivo que ele brigou lá dentro, eu só cheguei na hora da explosão de raiva. Né? Então, gente, provas e expiações, realmente, às vezes, nós ficamos nervosos, nós ficamos sentidos, nós ficamos magoados. Às vezes, ou até muitas vezes, nós injustamente sentimos assim. Injustamente. Por quê? Porque às vezes, normalmente, todas as minhas provas, minhas expiações foram criadas por mim, para mim. Não foi Deus que falou assim, eu quero que esse rapaz ali sofra. Não foi Deus. Né? Quando eu era mais novo, que eu já falei isso com vocês aqui, vocês podem achar que não, que eu nasci com 50 e poucos anos, não, eu nasci não, gente. Eu fui bebê. Já tive 10 anos de idade, sério. Tive sim. E tinha cabelo. E muito cabelo. Tinha muito cabelo. Hoje não tem não. Mas, gente, isso é prova de expiação. Você às vezes só quer de cabelo mesmo. Então, assim, por exemplo, hoje eu estava vindo para cá, se eu tivesse muito cabelo, o que eu tinha que fazer? Tinha que fazer escova, tinha que lavar, passar creme, passar no desenrolador, como é que chama? Desgripador para condicionador. Tem um negócio que passa agora, que eles falam que tira, não sei o que, a onda do cabelo, não sei o que. Eu já falei desfibrilador, coração. Mas eu sei um monte de coisa, vocês não. O que eu tenho que fazer? Tomar banho, lavar a cabeça e sair. Não parei do mês, agora pode vir aqui. Outro dia eu falei com a moça, né? Eu cheguei numa casa escura e falei, me desculpa, eu cheguei, eu precisava de capacete, eu tirei o capacete, meu cabelo bagunçou todo, por isso eu demorei a chegar. A moça ficou olhando assim. Ela falou assim, eu acho que seu cabelo foi no capacete. Mas enfim, provocações é isso. Acontece com você que às vezes eu poderia ter um processo dentro do meu egoísmo, dentro da minha vaidade, e aí fica sem cabelo, não resolve esse problema logo. Aí Deus fala assim, não, o cabelinho dele não está legal naquele lugar, vamos tirar isso, vamos ter outro problema, para resolver outra coisa, tanta coisa para resolver, esse negócio desse cabelo se parte no meio, se joga para trás, joga para o lado, se faz aqueles repiquezinhos assim, tá, faz onda, trovãozinho,
Eu tinha que ter um cara que é biscoito, traquinas, o cara cortou o cabelo de um traquinas. Falei, gente, que você para mim é sensacional, mas enfim, eu não faria, né? Mesmo se tivesse no cabelo, eu não faria traquinas com o meu cabelo, né? Enfim. Então, provas e expiações é isso, é o que a gente vai passar na vida, a gente passa pela vida e toda vez que a gente tiver um problema, gente, por incrível que pareça, graças a Deus, se eu passei por ele dignamente, com esforço, com sofrimento, com lágrimas, com suor, com ranger de dentes, mas saí lá fora, saí lá. Eu estava vendo outro dia um rapaz, o guarda-vidas, né, salva-vidas, falou com eles, não entre no mar, que o mar está muito revolto, ele está quebrando muito na frente, aqui não vai também entrar. Ele falou assim, mas eu sei nadar. Ele falou, não, mas não é isso, não se trata de você saber nadar, mas sim da maré que está acontecendo. O rapaz entrou. O salva-vidas pegou, se armou, ele mais dois salva-vidas, se prepararam para salvar o rapaz. O rapaz lutou, tentou e foi, e ele tentava e batia a perna, tentava, batia as braços, tentava fazer as coisas. De repente ele não teve, ele abriu os braços e gritou. Os rapazes foram lá, puxaram ele, tem aquele negocinho de plástico, você joga para ele com a corda, puxaram ele, porque ele não estava muito longe. Aí o salva-vidas falou com ele assim, viu, eu falei com você, foi isso. O que o rapaz falou para ele? Prova de expiação. Ele não queria. Então vai provar, eu sei nadar, então vai nadar. Ele foi, ninguém mandou. Muito antes pelo contrário. Fala, não vai. Ele foi. Passou a perna. E tiveram que ajudá-lo. Senão ele ficava. É isso que acontece com a gente. Em outra encarnação, falaram, a gente não faz isso. O que nós fizemos. Hoje nós estamos com salva-vidas. Nós temos Augusto aí, mandando mensagem dele para nós, os livros dele, temos Jesus, né, que é o maior exemplo que nós temos. Ou seja, nós estamos hoje igual esse rapaz. Só que o rapaz se entregou, falou, não dá, me ajudem aqui. E aí os salva-vidas vão achar o salvado. Nós não precisamos falar isso de vez em quando. Olha, não está dando, vem aqui. E vai, gente. 100% das vezes. 100% das vezes. Em que estivermos passando necessidade espiritual, por tristeza, qualquer coisa, dificuldade, vai ter auxílio. O grande detalhe é que nem sempre o auxílio será como eu quero que ele seja, mas como terá de ser. Mas com certeza teremos auxílio. É necessário ter horas de ver, ouvidos e ouvir. As dificuldades revelam um grau de adiantamento do moral do espírito, ou seja, por incrível que pareça, o cidadão que tem mais dificuldades, mais problemas, é o cidadão que mais está adiantado espiritualmente falando. E é interessante, por quê? Porque ele, quando nós temos alguém com qualquer que seja o problema, gente, qualquer que seja o problema, nós estamos falando que ele está evoluído, 100% evoluído, não. Às vezes ele está provando, às vezes ele está expiando. Mas ele está numa situação interessante, evolutivamente falando, porque foi dado a ele a oportunidade de provar ou de expiar. Então, quanto mais problemas, mais a pessoa tem condições de superar esses problemas. Não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Hoje a gente pode sentar em casa e pensar assim, gente, mas eu queria a vida assim, e não é nada disso que eu vi. Nada. Absolutamente nada. Eu queria ter isso, ter aquilo, ser isso, ser aquilo, eu não queria ter nada às vezes. Eu queria ser assim, queria ser assado. E não é. Às vezes isso é um problema, às vezes isso não é problema. Isso é apenas o que eu acho que seja um problema. Aí eu já tenho muita coisa para resolver e ainda cria uma situação que não existe. Falta de domínio próprio. Já falou aqui, é uma questão de evolução. A impaciência e a ira indicam falta de resignação. Resignação é quando nós aceitamos que estamos num processo de evolução, que estamos num plano de provas e expiações, que as coisas ruins vão acontecer. Outra coisa, o desencarne de entes queridos não é provação, não é expiação,
Não é prova nem expiação. A morte é natural. Da mesma forma que nós nascemos, nós vamos morrer. Nós nascemos com duas certezas. Uma, que nascemos. A segunda, que vamos desencarnar. Então, desencarnar, minha mãe desencarnou, isso é uma prova para mim. Minha mãe desencarnar não é prova para mim. Como eu encaro o desencarno da minha mãe, pode ser uma lição para mim. Porque minha mãe, coincidentemente, desencarnou. Então, minha mãe desencarnar não é um problema para mim. Como eu encaro o desencarno dela, como eu tratei a minha mãe, como eu trato as pessoas que estão à volta dela, como é a minha vida após a morte dela, como era a minha vida com ela, sem ela, que eu faço da minha vida, isso é um problema meu. Mas o desencarno dela é um processo natural. Eu perdi um irmão, processo natural. Perdi tios, pessoas muito próximas, processo natural. Como eu vivo isso, como eu encaro isso, como eu processo isso, isso é outra coisa, né? O homem colérico revolta-se contra as leis divinas, ou seja, Deus está errado. Quantas vezes eu falo assim, mas peraí, tem um camarada, se juntar, acho que as 5 maiores fortunas do mundo, aquele menino Tesla não, aquele menino que gosta disso, Elon Musk, o Citrano, tem umas turmas aí, uns camaradas aqui da Apple e tal, juntar 5 maiores fortunas do mundo, ninguém é pobre no mundo, ninguém passa fome no mundo. Não sei só as 5 ou as 10 maiores. E tem gente que é muito mais rica, não é divulgado não, gente, tem gente muito rica aí. E aí fala, então por que Deus não fez isso? Mas Deus fez. Deus fez. Deus fez. Às vezes nós estamos com dinheiro para comprar 2 salgados, compramos um. Chega uma pessoa e fala, mas me dá um salgado, eu não tenho dinheiro. Mas não tem. E às vezes tem, às vezes não tem nenhum, não, gente. Quando não tem, não tem. Aí não tem jeito, né? Se tem, tem. Se não tem, não tem. Agora, tem pessoas que eu já vi com dinheiro, graças a Deus, uma situação razoavelmente boa, as pessoas chegam e falam, paga um salgado para mim, moça? Não, não tem. Já vi também pessoas fazendo a caridade, a pessoa que recebeu a caridade e a caridade fora. Já vi pessoas tiçando marmitex no poste, jogando marmitex no peito da pessoa. Nós estávamos uma vez com um agente federal, ali na rua Rio de Janeiro, em quase 50 casas, e nós estávamos comendo, fazendo lanche. Chegou uns 3 menininhos, pediram o lanche. Pediram, dá um lanche pra gente, dá dinheiro pra gente. Aí esse rapaz, que infelizmente desencarnou ano passado, falou assim, olha, dinheiro eu não dou, mas se vocês querem dinheiro para quê? Para comer. Ele falou, então, o que nós tivemos, falou para o pessoal, da padaria que a gente estava, o que nós estamos comendo, faz para eles. E ele deu, mandou fazer, fez. E eu não me esqueço que ele estava com a camisa branca. E esse rapazinho que chegou para pedir o dinheiro, não recebeu o lanche dele. Eu até falo o lanche que vocês, se vocês animarem de comer hoje ainda, né? É um misto quente com ovo. Um pão de sal. Tá? Quando ele recebeu o sanduíche, ele jogou o sanduíche no peito do rapaz. Ou seja, existem essas situações. Às vezes não é só quem está fazendo o bem ou tentando fazer o bem, tem as pessoas também que não recebem o bem, não querem receber o bem. As pessoas também estão desequilibradas. Por quê? Porque estão numa situação difícil, encontraram uma pessoa que teve empatia para com eles, e o que eles fizeram? Eles não queriam dinheiro para comer, aí deu comida. Aí está na passagem da Bíblia também, veio de você, né, pedir de comer, você não me deu. Pedir de beber, você não me deu. Neste caso, não. Pediu de comer, foi dado. Pediu de beber, foi dado também. E a pessoa não quis. Então, gente, sumiu. Agora sim, agora são perdidos. Não, voltou. Mas então é o seguinte: o Espírito verdadeiramente mantém o poder de si mesmo. O revela inferioridade moral, ou seja, se nós não sabemos passar por dificuldades, por que quando formos reencarnar pedimos? Não é? Essa aí.
Por que nós pedimos as dificuldades? Porque nós sabíamos e sabemos que podemos suportar. Né? A glória é vista como falha na aceitação consciente das provas necessárias para o progresso espiritual. Ou seja, por que Deus fez isso? Eu não merecia isso. Né? Tinha até um desenho animado que falava isso, eu não merecia isso. Gente, se caiu no nosso prato, é nosso. Deus não põe problema dos outros na nossa porta. Na nossa porta só vem o nosso. Nós podemos auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas, mas carregar cruz para elas, não. Está na Bíblia também. A gente pode ajudar. Ajudar pode. Dar força, dar energia, vibrar em favor. Aqui sempre fala isso. Vibrar em favor de quem tem em casa, vibrar das pessoas dos hospitais, vibrar as pessoas que estão penitenciárias. Porque as pessoas que estão penitenciárias, gente, é um ato flagrante de pessoas que têm um processo, não admitiram o processo e tentaram construir uma outra realidade. Outra coisa, a realidade é real. A realidade é real. Não tem como quebrar a realidade. Né? Tem uma história do mendigo aí, um dia desse eu conto para você, porque ela é grande, então não dá tempo de contar. A glória é incompatível com a caridade. A pessoa chega para você e fala assim: estou com fome. Vai trabalhar e ganha dinheiro e compra comida para você também. Isso, o colérico é assim. Eu, para ter o que eu tenho, para comprar essa botina aqui, ó, eu juntei dinheiro 3 meses. Dei entrada e vou pagar mais 3 para frente. Então faz a mesma coisa, faz o que eu faço. Né? Então assim, a cólera e a caridade não andam juntos, não tem como. A ira provoca palavras e atos dos quais o Espírito se arrepende. Quantas vezes nós aqui falamos alguma coisa, fizemos alguma coisa que nos arrependemos depois? Não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso, não devia ter ido lá. Eu vou lá tirar satisfação, porque eu sou fora de série. Gente, você é fora de série, você está voando. Igual superou o tempo mais da calça, você ia voando. Ele era fora de série. Nós não somos. Nós não somos fora de série, não. Somos pessoas espetaculares, poderosíssimas. Que já é uma outra história. Podemos fazer coisas inimagináveis. Inimagináveis. Porém, no tempo certo vai acontecer isso. Hoje não. A cólera ela nunca foi inspirada por bons sentimentos. Ou seja, o colérico, ele não está ali naquele sentimento, naquele momento, por bom sentimento. Eu fiz isso pela justiça. Há muitos anos, um colega nosso tomou o prato de sopa de uma criança que brincava no salão durante a distribuição de sopa. E ele tomou a sopa porque falou que vai disciplinar a pessoa. Ninguém foi a favor dele. No fim, nem ele. Isso eu falando. Depois, para que ele fazer isso? Chamando a criança de sopa. Porque o sentimento, depois que ele desenvolve, você faz uma coisa dessa com uma criança, essa criança fica com essa ideia na cabeça. Quando ela for adulta, já vai ser bem pior. Porque é igual fermento de pão, gente. Cresce. Né? O espírito é chamado a substituir a reação impulsiva pelo autodomínio. Ou seja, gente, mesmo sentindo tudo aquilo que nós podemos sentir, aquela raiva, aquela mágoa, aquele sentimento ruim, nós temos que tentar brecar isso. Dominar-se. Se nós conseguirmos fazer isso, mesmo com dor de cabeça, mesmo com dor de estômago, mesmo com azia, mesmo com dor de garganta, toma um chazinho de gengibre com mel. Vai resolver a garganta. Põe um dente de água também que resolve bem. Mas tenta segurar, tenta segurar. É melhor passar mal fisicamente do que espiritualmente. Né? Aí, gente, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Tá? Eu estava vindo para cá agora, 30 minutos atrás. Eu vim com a motoquinha que eu tenho aí, uma Andretinha aí, lá vinha eu e vinha cortando os carros pelo corredor. Só que eu sou velho. E velho não corre.
quando era novo, no currículo, mas velho. Eu lá vinha, gente, a 40 quilômetros do corredor. O corredor, ele só existe quando o trânsito está parado a 20 quilômetros. Ou ele está parado, isso é lei. Isso é código de trânsito. Você só pode passar no corredor quando o trânsito está parado ou a menos de 20 quilômetros. Aí tem corredor. Meus companheiros de motocicleta queriam passar 60 quilômetros, 70 quilômetros no meio dos carros. E eles me xingaram de tudo quanto foi coisa. Por que é bom fazer estudo e vir para casa espírita de reunião? Porque eu não respondi. Porque se eu tivesse indo para um campo de futebol, se eu tivesse ido para a casa de um amigo, se eu tivesse ido para a padaria, vocês acham que a minha reação seria a mesma? A gente vai aprendendo com a vida. Então, algumas coisas acontecem na vida da gente que nos colocam no caminho certo. Ou seja, eu deixei de falar coisas que eu não deveria, porque vim falar coisas aqui que eu deveria. Então, aí você vê a ajuda divina, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Pode ser teu Augusto, sentado na minha garupa. Não, você não vai responder nada não. Caladinho, você vai fazer um estudo agora sobre como é que eu vou estar com você hoje à noite, lá na casa, na fraternidade. Você falando sobre cólera, você babando aqui no capacete. Não pode, meu querido, fica caladinho, vai com Deus. Aí eu gritei assim, eu sou fiote. E perdão, meu irmão, eu sou fiote ainda, estou novinho nesse trem. Na verdade, sou mesmo, só tenho um ano de carteira de moto. De carro não tem mais tempo, mas de moto tem um ano só. Então, eu sou fiote ainda. Então, às vezes, quando você tem o autodomínio, resolve essa situação. Né? Lógico que tem auxílio, claro que tem auxílio, gente. Porque quando a gente vem para a casa espírita, e eu vou falar não só a casa espírita, mas quando nós vamos para uma missa, nós estamos no culto. Nós, quando vamos com a mente pensando na palavra de Deus, nós vemos palavra nos estudos do ensinamento espírita, não é? Na palavra de Deus, na Bíblia, na palavra, sabe? A gente vai, a aura nossa é outra, a proteção é outra, o nosso momento é outro, né? Perdão das ofensas. A cólera nasce do orgulho ferido, ou seja, é a razão do egoísmo, gente. O egoísmo é a mãe, a raiz de todos os defeitos. Eu gosto da palavra raiz, porque mãe é uma palavra muito bonita, então eu gosto, né? A gente fala que a paciência é a mãe das nossas virtudes, aí pode ser, né? Na paciência é a mãe das minhas virtudes, mas a raiz dos meus defeitos está no egoísmo, está no orgulho ferido. Então a cólera nada mais é que a manifestação do orgulho ferido. Quem são esses motoqueiros para falar isso comigo? Eu tenho minha moto, eu tenho meu capacete. Eles também tinham moto e capacete. Eles também andam de moto. Alguns vezes pode até não ter carteira, mas eu tenho. Sabe? Então assim, eles não podem falar isso comigo. A minha vizinha não pode fazer isso. Aquele motorista não pode fazer isso. Ele sempre para onde eu quero, não é onde ele acha que. Aquelas plaquinhas azul, aquele ônibusinho pintado de preto lá, aquilo é bobagem. Eu tenho que parar onde eu quero. Porque eu sou mais importante. Não, gente. Isso é, o egoísmo é a doutrina do ego, onde o eu é mais importante. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Então, o mais importante é o nosso. Nós somos eu, na minha época, quando eu comecei a me desenvolver enquanto pessoa, a ideia era, a família é a célula da sociedade. Uma família junto com outra família é uma rua, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. Hoje não. Hoje a ideia é, o ser humano é único, o que não deixa de ser verdade. Mas o ser humano único precisa de todo mundo. A ideia permanece. Eu preciso de motorista de ônibus. Outro dia lá em casa deu um problema de encanamento da Copasa, a pessoa da Copasa não foi nada. Eu podia comprar 10 quilômetros de cano e eu fazer o que com eles? Eu não sei mexer. Eu não posso mexer. Porque o encanamento da Copasa é cooperante da Copasa. Você não pode abrir o cano da Copasa. Isso não é considerado não sei o que lá.
você fizer encanamento de um pé gato. Mas eu estou falando assim, mexer, você não pode mexer em nada, nem da CEMIG. Você não pode mexer nos fios CEMIG, você não pode mexer na área da Copasa, você não pode mexer nos fios de TV a cabo, de internet, não pode. Porque a propriedade terceira é sua. Mas eu pago a conta. E daí, você paga porque usa. E a gente às vezes tem a mania de achar que só eu que só existo para a Copasa, para a CEMIG, para a TV a cabo, para... Quando tem, né, claro? Né? Para as coisas da vida. Será que eles não sabem que eu estou aqui assistindo? Se eles não sabem que é tomar um banho quente? Claro que sabem. Não é possível. Igual hoje, aqui em Ribeirão das Neves, nossos companheiros de lá passaram uma semana sem água. Mas será que eles não sabem que nós precisamos dar? Claro que sabem. Claro que sabem. Às vezes não deu jeito de lá. Não é? Então, o egoísmo, gente, é doutrina do ego. E é perigoso, porque nós precisamos de todo mundo precisa de todo mundo, né? Agora prolonga os laços de sofrimento entre os espíritos. Não há perdão, gente. Não há aquela conexão. Né? A gente consegue refazer o caminho, por quê? Porque está preso num sentimento ruim, que vem lá de dentro. Né? Que agora eu vou já dizer a vocês, é uma síndrome, é a coleção de um tanto de coisa. Vai sair lá na frente, explode, pum. E aí o pum não é legal. Quem não perdoa permanece preso vibratoriamente um ofensor. O grande problema do perdão, gente, não é você se livrar de quem você vai ter, do problema no caso. É você com quem você acha que te fez a situação. Você tem que perdoar. Perdoar muda vibracionalmente a relação entre você e ele. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que ficar abraçando e beijando a pessoa que te ofendeu. Não. Mas não precisa ficar pensando que ela vai quebrar a perna amanhã, não. Ela vai perder o emprego, o carro dela vai bater. Esse motorista vai virar ali na vilarinha, você vai ver. Tem um murozinho esperando ele ali, tem um trilhozinho que vai ficar com aquele trilho na esquina assim, ó. Aqui fizer a curvazinha lá que ele não parou para mim, vai quebrar aquele farol naquele trilho lá. Aí não, mas o cara não parou. E detalhe, ele não parou porque não pode. Não é porque não queria, não. Ele queria, não podia. Então você tem que pensar nisso. Perdoar, gente, resolve um tanto de situações. Perdoar, gente, com o perdão da situação, a gente come muito, bebe muito, o estômago fica quebrando. Aí, de repente, você vai no cantinho assim da festa, da restaurante, da cantina, do refeitório, sei lá de onde a gente estiver comendo, aquele frango que a gente comeu, e fala assim: já pensou de dar alívio? Tem aquele negócio, um espaço que estava totalmente ocupado, só porque você soltou um pouquinho de ar pela boca. Ou seja, vamos para a boca mesmo. Porque você fica segurando aquele negócio dentro de você. Daquele trem te fustigando, e você segurando. Daquele trem embolado no seu estômago. E você, pelo amor de Deus, de repente você solta aquele. É lógico que isso é educado, né, gente? Tem uns aí bem ruim, né? Tem uns aí que os caras exageram um pouco na dor. Mas não é isso que eu estou falando. Mas o perdão é isso, cara. Imagina você com a dor de cabeça, você vai lá e toma aquele comprimido e a dor passa. E você daí aqui, você nem lembra que está com dor de cabeça. Você está com dor de estômago, você toma aquele remédio, o estômago vai embora, a dor vai embora. Você não pode ir, não, porque o cara tem que ficar, né? A dor tem que ir, senão pode ficar. Aí você sente aquele alívio. Aí você fala assim, gente, nem lembra da dor. Né? O perdão é isso. Você está aquele trem. Aí você, gente, é um perdão tão interessante, a falta dele, que às vezes tem uma coisa que aconteceu no verão de 1956, e nós estamos em 2026, e de repente você lembra daquilo. Gente, vem todo o sentimento. É perigoso. Você jogou você uma pedra, a pedra batendo na sua cabeça de novo. 50 anos depois, 70 anos depois, a dor vem do mesmo jeito, a mágoa vem do mesmo jeito, a raiva vem do mesmo jeito. Você não vai dormir por causa disso, você não vai comer por causa disso, você não vai beber água por causa disso,
Você não vai se relacionar com seu filho, com o seu patrão, com a sua amiga, com o seu filho, com o seu marido, por causa de uma coisa que aconteceu há 70 anos atrás, que o sentimento é igual. Igual. Se nós perdoamos, nunca mais eu vou sentir esse negócio. E vai sobrar espaço para outras coisas. É igual quando eu estou em casa assim, eu tenho 10 calças jeans, mas eu insisto em usar só 4, tem 6 lá que não uso. Se eu pegar essas 6 e doar para alguém, meu guarda-roupa vai ter espaço, gente. Até para mais 6 novos. Porque, gente, eu sei, eu vivo nesse mundo igual com vocês todos, a gente tem às vezes 4 bermudas, mas só usa um. A gente tem 10 chinelos, só usa um. Um detalhe interessante, a gente só tem 2 pernas e 2 pés, também 2 pés. Então, para que a gente tem que ter tanto? Gente, não precisa dar os 10, dá 4. Você tem 10 calças, dá 4, fica com 6. Vai ficar 12 sem usar. A bermuda é uma coisa, o chinelo é uma coisa, o sapato é uma coisa. Eu falo, gente, daquilo que eu vivo, tá? Apesar de a gente não deve estar muito de exemplo, mas a gente fala daquilo que eu vivo. Né? Às vezes a gente tem alguma coisa que está lá, quieta no canto, você vai lá embaixo. Fala, gente, impressionante. Como é que abre espaço, muda a perspectiva, muda o jeito de ver aquela situação. Como é que muda a situação? Perdão é isso. Aqueles livros velhos, você não faz nada desses livros, você não faz nada, você nunca leu, nunca vai ler. Sou capaz de apostar, coisa que ele não deve fazer, que eu detesto a aposta. Meu avô sempre falou comigo, meu filho duvida, mas não aposta. E aí você dá aquele monte de livro, fica lá encalhado com um monte de livro, cheio de traços, cheio de fumeiro, não sei o quê, mas você não dá para ninguém. Tem milhões aí, milhões de mentiras, que é brincadeira. Mas tem algumas, também nos nossos livros aí, bibliotecas de bairro, biblioteca comunitária, pode receber esse livro, revista em quadrinho. Se for coleção, gente, tudo bem, eu até reconheço a coleção, acho legal, já fui colecionador, mas assim, a gente, se não usa, poxa vida, né? Perdão é isso. Para que ficar remoendo esse negócio? Para quê? De novo? Porque fica Não, voltou não, daqui a pouco volta. Mas, então, gente, se nós, dentro do nosso. Olha, voltou. Ele passou para frente, muito fino. O homem de bem, será que está na frente? Voltou. Ah, tá. Voltando nesse livro. Vamos passar, senão o tema vai, né? Então é isso, gente. Perdão na chave do negócio. Perdão, caridade, humildade, a chave do negócio. O homem de bem não deixa de dominar pela cólera, domina as paixões, doçura e afabilidade. Doçura e afabilidade, saber tratar as pessoas, mesmo quando elas te ofendem, mesmo quando elas te caluniam. Né? As situações das pessoas fazerem as coisas para não é fácil mesmo, não é fácil não. Mas se nós estamos escutando sobre isso, é porque nós precisamos fazer e temos condições de fazer. A gente não ouve esse tipo de coisa. Né? Hoje eu consegui. Eu tenho feito muito é gritar dentro do carro. Eu não grito para o outro. O trânsito é complicado demais. Eu grito dentro do carro. Eu não grito, não abro janela, grito, faço gesto, não. Mas dentro do carro eu xingo todo mundo. Eu tenho que abrir a janela para sair vibração ruim. Mas ninguém ouve, né? Só eu mesmo. Eu acho que né, quem sou eu para ter um mentor de ser como Augusto, né? Mas o meu mentor fala para ele é bom. O meu mentor, meu anjo da guarda, é o melhor que vocês. Ele é bom. Esse eu vou falar com vocês. Mas o controle da ira é um dos indicadores do progresso moral. Quando a gente começa a segurar essa peteca, quem a gente fica nervoso, como é que não vai ficar? Fica irado. Fica, mas segura a peteca. Segura a onda. Chega para Deus, me dá uma força aqui, que se deixar na minha mão, tem até um negócio para falar assim, né? Deus me dê paciência, se me der força eu bato. Então pede paciência para Deus, que Ele vai dar. Você não vai bater.
Hoje Deus me deu paciência. Me deu. O cara chegou assim, ó, sai correndo aí, não sei o que, eu falei, não, calma. Velho, tá vendo gente velho. Pode chamar de quem quiser, careca, velho, não sei o que, não me chame de tio, não. Ô tio, eu sou parente de quem? Da sua família? Mas enfim, a gente fica nervoso. Hoje eu começo a rir. Aí já teve algumas vezes, não são todas, o cara, ô tio, Deus te abençoe, meu filho. Em algumas situações. Depois de uma boa música, de uma boa leitura, de um culto, de uma reunião, de uma boa conversa. Ou seja, reunião é isso para a gente poder assistir jogo de futebol. Não é um momento. Não é um bom momento. Mas um livro bom, uma música boa, um momento bacana, uma conversa agradável, pessoas bacanas. Quando você sai dali e vê uma situação, você consegue digerir melhor, entender melhor, fica nervoso, fica sentindo, mas segura. Né? Se a gente conseguir controlar ainda, gente, já é um indicador bacana. É uma coisa bacana. A cólera provoca perturbação dos fluxos perispirituais, criando desarmonia energética, ou seja, o que nós falamos. Quando a gente fica nervoso, a gente vai doer alguma coisa, dói a junta, dói os ligamentos, dói o estômago, dói a região pélvica, dói o estômago, dói a garganta, dói a cabeça, dói, até pressão nos olhos, até zumbido no ouvido. A pressão sobe. Você está com 12 por 8 ali, 11 por 8, numa boa. Aí a vizinha ou o vizinho fala alguma coisa, você vai 17 com 15, 18 com 14. Aí você não fala nada, né? 30 com 25. Pior que é mesmo. Mas então, gente, a nossa energia muda o humor. Muda o humor. Né? Você está comendo, mas você perde a fome. Você vai beber água, acontece uma coisa, você não bebe. Por exemplo, você está deitado na cama, de manhã cedo, não, de madrugada, 3 horas da manhã, sabe qual é de madrugada? Tem um horário, né, gente? 3 horas da manhã é um horário interessante. Mas aí 3 horas da manhã, só para beber água. Você levanta da cama e topa com aquele dedinho do pé da cama, ou então na quina da porta da cozinha. Você volta sem beber água. A raiva é tanto que você esquece até onde você estava indo. Você olha para um lado, depois fala, cadê a cama? Né? Então muda energeticamente. Então a ida, a cólera faz isso, muda energeticamente, a gente bagunça o tempo todo. Se a gente tiver comido, vai dar indigestão. Vai dar indigestão, porque eu ia falar um negócio, para atravessar metaforicamente, não é metaforicamente. O metabolismo altera todo. A raiva, da mesma forma, gente, tem sempre a doença, tem o remédio, né? O amor, a paciência, a mansuetude, faz a mesma coisa. Ela muda o seu metabolismo de forma perfeita. Gente, já pensar, você está com muita sede, aí chega num lugar e aí te dá um copo d'água. Já repararam que às vezes há uma frase que fala assim, não, a água está tão boa que parece que está doce. Mas ela está mesmo. Aqui, na água fluidificada, gente, quando nós vamos tomar a água fluidificada, estejamos em prece, cada um vai sentir o gosto daquilo que precisa na água. Tenho certeza, hoje, 15 de janeiro de 2026, já aconteceu com alguns de vocês aqui. De beber água fluidificada após o passe, e a água tem um gosto diferente. Acontece demais, porque a água vai vir com aquilo que nós precisamos. Se nós mentalizarmos isso. Porque os amigos espirituais estão mentalizando, eu tenho certeza. E aí eu mentalizo junto com eles. E aí quando eu beber, eu vou sentir o gosto, porque eles colocaram o que precisa lá. Mas se eu quiser sentir o gosto, eu tenho que estar mentalizado na mesma vibração deles. Olha lá. Quando frequentemente pode contribuir para doenças psicossomáticas. Doença psicossomática, cara, é aquelas que saem da cabeça para o corpo. A depressão é uma delas, que também é uma síndrome, que é um monte de situações. A ansiedade, a angústia,
Aí nós vamos para dor de cabeça, pressão nos olhos, úlcera, gastrite, labirintite. São doenças que nós vamos somatizar situações e passar para o corpo. Coisas que não estavam no corpo, estão no espírito. Nós vamos trazer para o corpo. A somatizar muita coisa. Quem tiver curiosidade, existe uma passagem disso, né? Um caso de Freud, de uma moça chamada Ana O. Dá uma lida lá que ela somatiza tudo que ela pensa, ela passa para o corpo. Por fim, ela não enxerga bem de um olho. Já falei isso aqui com você já. Quem já está bem, que é mais tempo, eu ouvi falar. Ela passa a não enxergar de um olho, ela atrofia um braço e manca de uma perna. Só para vocês verem. E ela não tinha nada. Só porque ela pensava uma coisa. E essa coisa que ela pensava para ela era pecado. Então ela não podia fazer. Se ela não podia fazer, ela tinha que fazer um jeito de não fazer o que ela queria fazer. O que ela queria fazer, o que ela não podia fazer. Ela julgou isso para o corpo. O corpo respondeu. E ela ficou totalmente esquisita. O que ela não podia fazer, ela não fez. Mas ela passou para o corpo depois e foi resolvendo isso em análise. O Espiritismo ensina que tendências como agora podem ser resquícios de existências passadas, com certeza. Se a gente é assim hoje, não começou, bem de sempre. Provas e expiações, nós estamos falando isso o tempo todo. Né? Porque as provas e as expiações, elas vêm aonde eu preciso melhorar. Eu não vou provar naquilo que eu já sou. Por exemplo, educação. A gente é cordial com as pessoas. Então, quando eu chego para conversar com uma pessoa, eu não vou ser, a minha prova, minha expiação não tem nada a ver com cordialidade, porque eu já sou cordial. Então, o que é que eu tenho que provar ou expiar? A prova, gente, normalmente, é quando eu começo a atingir uma elevação espiritual. Não é evoluir, não. Uma certa evolução espiritual. E eu começo a perceber no espírito que eu estou caminhando bem naquilo. Aí vem a prova. Para ver se realmente eu resolvi aquele problema. Questão de perdão, questão de outras coisas. Eu sou um perdoador. É? Beleza. Então vamos ver se você perdoa mesmo. E volta uma situação para você, para ver se realmente você perdoa. Se você realmente perdoou, e perdoar, você realmente passou pela prova. Expiação é diferente. Expiação é diferente. Expiação, se eu faço alguma coisa contra alguém, contra mim, contra a natureza, essa coisa vai retornar a mim para que eu a conserte, para que eu emende o caminho, para que eu recomece a partir dali. Que aquele pedaço, que aquela fração de momento da minha existência que ficou perdida, reate na minha existência direta. Não é que eu vá voltar para trás, nunca. Nós nunca retroagimos. A gente sempre caminha para frente, mas às vezes fica faltando alguma coisa. Né? É igual a linha de trem que passa em várias cidades. Por algum motivo ou outro, por exemplo, tem uma linha que vai de São João del Rei a Tiradentes. E ela passa por uma cidade que eu não lembro qual é. De repente, oi? Aí um dia lá, não sei por causa de que, eles passam direto. Fomos de São João del Rei até Tiradentes. Mas faltou Santa Cruz. Faltou Santa Cruz. E aí, o maquinista chega lá na estação e fala: gente, teve um problema técnico, não pudemos parar lá. Tinha uma crise de chuva, uma situação qualquer. Vocês vão ganhar uma passagem para voltar no trem e vão parar em Santa Cruz. Por quê? Porque precisa passar em Santa Cruz. No caso, espiritualmente falando. Se eu tiver que passar em Santa Cruz, eu vou passar em Santa Cruz. Se não tiver que passar, não é possível. Mas se tiver, eu vou. Não tem erro. Não tem erro. Todo jovem, todo tio, todo ponto, ele vai ser colocado. Ele vai ser colocado. Não vai ficar nenhum ponto, nenhum tio fora do lugar. Tudo no lugar. Ou seja, se nós passarmos direto em Santa Cruz ou fizermos alguma coisa errada em Santa Cruz, teremos que passar em Santa Cruz. Obrigado, amigo. O tratamento, gente, da cura é moral e espiritual. Não tem como beber remédio, não tem remédio para isso. Físico, né? Nem homeopatia, nem alopatia. É moral e espiritual, né?
sempre passa por leitura, boas músicas, boas companhias, a busca espiritual, a entrega da sua vida a uma situação de busca interior melhor e assim vai. Autoconhecimento e vigilância interior, ou seja, o que eu sou capaz de fazer, como é que é a minha vida. Agora que eu vi, nossa, está errado ali. A luzinha tampando, nossa, acabou. Então, a vigilância interior é saber o que eu estou pensando, saber o que eu decidi, o que eu sei. Né? Não adianta falar, não sabia sim. Prece e meditação, o tempo todo, gente. A prece nos aproxima do divino. A prece nos aproxima do divino. Meditar é saber, é igual Santo Agostinho. O que eu fiz de certo, fiz de errado, tentar diminuir. O errado é aumentar o certo. Evangelho no lar, gente, é uma prática espetacular e necessária. Que sejam 15 minutos, mas que façam uma vez por semana, aqueles 15 minutos, naquele dia, naquele horário. É espetacular. Muda a vibração de dentro da casa completamente. Caridade. A prática da caridade é insubstituível o maior remédio. Quando a pessoa está com muita depressão, é necessário que ela veja uma pessoa em situação pior que a dela. Porque muitas pessoas acontecem com pessoas de um nível financeiro, né, econômico melhor do que outros, e entram em depressão, porque o negócio é espiritual, gente. O negócio é espiritual, é sentimental, emocional, não tem nada a ver com dinheiro. Mas no caso deles, se eles conviverem com pessoas de situação pior que a deles, financeiramente, eles conseguem perceber alguma coisa. Nós, que temos uma vida, graças a Deus, boa, temos dificuldades, sacrifícios e tal, vamos no hospital, vamos numa creche, vamos num asilo. Conversar com pessoas, vamos lá na cidade de Santa Isabel, né, lá em Bambuí, está falando de Bambuí, né, vamos fazer campanha do químico, etc. Dá para fazer muita coisa. Reforma íntima, trabalhando a paciência e tolerância. Tolerância, gente, é difícil. É uma coraça de aço que você vai construindo. É igual aquele negócio dos cavaleiros medieval, até aquele negócio de ferro, aquela armadura de ferro. A tolerância é isso. Você vai construindo ela. Ela não é feita, ela não é inteira. São pedaços que você vai colocando. Isso tem na Bíblia. O negócio que isso é passagem. O capacete disso, a coraça disso, a espada disso e tal. É uma armadura muito, inclusive. Então, é uma coisa que você vai construindo, é uma construção. Né? Só para nós acabando tendo, assim o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Se nós conseguirmos ser bom, não é ser bonzinho não, porque o inferno está lotado de bonzinho. Conheci um pastor, Márcio Valadão, da igreja de Batista da Lagoinha, que ele fala assim que o inferno será um lugar de grandes surpresas. Como eu não acredito no inferno do jeito que ele acredita, mas acredito no que ele falou. Porque é o seguinte, às vezes nós estamos achando que muitas pessoas vão para o inferno, não vão. Porque o inferno é interior. Não é interior. Não é exterior, é interior. Não é lugar, é ser, é estar. Então, tomara que nós sejamos paraíso, né, gente? Poxa vida. Em síntese, para o Espiritismo, a cólera é um sinal de imaturidade espiritual, mas também uma chance preciosa de crescimento. Representa um avanço real, pois cada esforço para dominá-la representa um avanço real na evolução do espírito. Aí nós naquela famosa frase, todo mundo conhece. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Gente, esforço. Domínio prático é esforço. Domínio, a gente lembra daqueles filmes, os caras iam dominar os outros lugares, Roma é dominando o seu aonde. Lá era pela força, aqui não é pela força, aqui é pelo amor. É pelo sacrifício de abrir mão do que somos para sermos aquilo que queremos. Interessante isso. A gente tem que deixar de ser o que somos para ser o que queremos ser. Isso é uma força muito grande. Muito grande. Porque pegar um ser humano direto do lado da avesso, complicado demais. Tem desenho animado que eles fazem isso fácil, mas não é fácil, tem desenho animado. Né? Mas para nós é difícil. Jesus nos abençoe. Muito obrigado a Deus pela paciência, gente, pela oportunidade. Acho que acabou. Deus te abençoe, Carlos. Faz a prece, meu querido, por gentileza. Amorável Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez na fraternidade,
Queremos agradecer ao Senhor a oportunidade de mais um dia de trabalho, mais um tempo de trabalho, mais um tempo de luz, porque estando aqui, temos certeza que estamos cobertos por sua luz, por seu amor. Apesar de que lá fora também estamos, mas às vezes não enxergamos, não sentimos, não presenciamos, mas aqui sim, sentimos, graças a Deus, sua presença, seu amor, das guias espirituais que aqui estão, dos bons amigos que aqui estão, e daqueles que vieram buscar aqui nesta noite o refrigério para a sua alma, a calma, a paciência, a mansuetude. Sejamos nós, Senhor, agradecidos por tudo que temos recebido até ontem e a partir de hoje, executarmos tudo que aprendemos. Que hoje sejamos melhores que estávamos ontem. E amanhã, se Deus quiser e o Senhor quer, sejamos melhores que estamos hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, porque está. Que a descobramos, a sintamos e vivemos com ela para sempre. Muito obrigado ao Augusto César pela oportunidade, aos amigos que aqui estão, que nos ajudam nessa tarefa nossa de sermos melhores a cada dia. Muito obrigado a todos, Jesus nos abençoe. Que assim seja.